Olá! Neste tutorial, vamos demonstrar através de dois exemplos práticos como migrar projetos para a IDE Atolic TrueStudio, recentemente adquirida pela ST e disponibilizada gratuitamente para desenvolvimento de projetos, inclusive comerciais, para os microcontroladores da família STM32. Vamos então inicializar aqui o Atolic TrueStudio. Criamos aqui uma pasta na raiz do computador chamada Projetos Atolic TrueStudio, onde vamos aqui instalar aqui as diferentes aplicações que vamos demonstrar neste tutorial. Existem algumas documentações disponibilizadas aí pela Atolic, pela ST, como ferramentas para poder entender um pouco mais sobre esse processo de migração, a instalação, por exemplo, do ST-Link, do gravador, como ferramenta aí para depuração e gravação de projetos, etc. Então existem aí alguns guias disponibilizados gratuitamente e alguns vídeos de tutoriais, inclusive, no próprio site do fabricante disponibilizados. Nós vamos então abrir aqui o Atolic TrueStudio. Vamos selecionar o nosso workspace, que vai ser esse diretório que foi criado aqui no C2 pontos. Ok? Nós vamos, no primeiro momento, mostrar como migrar aí dos projetos desenvolvidos utilizando a IDE CoIDE, do fabricante Cocox, para o Atolic TrueStudio. Nesse processo de migração, nós vamos aí utilizar o microcontrolador STM32F103C8, que é o mesmo microcontrolador utilizado aí na placa de desenvolvimento Eletrocursos, né? Nós vamos pegar aí um projeto baseado na interface dessa placa, que é um projeto inicialmente desenvolvido aí para a CoIDE, né? Então a gente tem um projeto aí para acionamento de LEDs, né? E leitura de 8 chaves aí individuais na placa Eletrocursos. E vamos ver como que é o processo para poder migrar essa aplicação para o Atolic TrueStudio. Então o que nós vamos fazer aqui inicialmente? Nós vamos abrir a ferramenta. A gente vem aqui em Restore para poder visualizar aqui o workspace de uma forma mais adequada para o nosso desenvolvimento. Ok, esse é o workspace aí do Atolic TrueStudio. Nós vamos então criar um projeto inicialmente baseado nesse microcontrolador para o Atolic TrueStudio dentro da nossa pasta aí do workspace que a gente vai trabalhar. Nós vamos setar aí uma série de parâmetros, inclusive como configurar o ST-Link para comunicação aí com o microcontrolador. E depois nós vamos migrar então as bibliotecas que nós desenvolvemos lá no projeto do CoIDE para o Atolic TrueStudio, compilar, transferir esse projeto para a nossa placa de desenvolvimento. Então vamos começar com a criação de um novo arquivo. Um projeto C, linguagem C. Nós escolhemos aqui então em Embedded C Project. Estamos dentro da pasta C, Projetos Atolic TrueStudio. Vamos chamar esse projeto de teste. Chaves LEDs, por exemplo, para diferenciar aí do nome do projeto, teste, chaves individuais e LEDs. Ok. Nesse ponto nós vamos escolher o microcontrolador. É um microcontrolador STM32F103 C8T6. Aqui é bem legal a gente observar que nessa versão aí do Atolic, agora disponibilizada para desenvolvimento com microcontroladores STM32,
a gente tem aí uma vasta possibilidade aí de trabalhar com diferentes famílias aí de Cortex, né? De microcontroladores de 32 bits do fabricante ST. Desde ARM Cortex M0, M3, M4, etc. Inclusive placas de desenvolvimento, aí, por exemplo, da própria ST, como a placa Núcleo, Value Line Discovery, etc. Então vamos para o nosso microcontrolador, STM32F103C8. Vamos dar um Next. Essa próxima tela, a gente configura aqui, por exemplo, as bibliotecas de runtime. Por padrão, ele já deixa escolher aqui, né? Ele já escolhe aqui a biblioteca Nano, né? Que é uma biblioteca reduzida, né? De funcionalidades reduzidas. A gente pode escolher entre ela ou a biblioteca, por exemplo, Standard. Nesse caso, para a gente aqui, mais do que o suficiente, a gente pode trabalhar aqui com a Nano. Aqui ele também escolhe por padrão a biblioteca aí com as funções de printf, sprintf, de código reduzido. Eu não vou selecionar essa opção, porque dentro do nosso projeto, da pasta do projeto com a IDE, a gente já tem um arquivo fonte para essas funções de printf. A gente vai importar esse arquivo daqui a pouco para a nossa aplicação. A gente dá um Next. Aqui nós escolhemos a ferramenta de gravação e depuração. Vamos escolher então o ST-Link, é o gravador que vamos utilizar. E aqui a gente pode finalizar, nesse momento, essas janelas aí para a criação do nosso projeto. Bom, ele vai compilar todo esse projeto, né? Que ele acabou de criar aí para esse microcontrolador. A gente vai aguardar. Enquanto isso, é interessante a gente falar para esse microcontrolador especificamente, para alguns outros, né? Quando a gente cria um projeto dessa forma no Atollic True Studio, ele por padrão, nesse caso, escolheu as bibliotecas SPL, que vem de Standard Peripheral Libraries, as bibliotecas de periférico padrão da ST. Vamos utilizar no desenvolvimento, aí nessa conversão do projeto do CoreIDE para o Atollic, exatamente estas bibliotecas. Então, se a gente abrir aqui em Libraries, a gente pode observar que as bibliotecas STM32 Standard Peripheral Drive foram selecionadas aí para esse microcontrolador. Então, ótimo, já que a gente vai estar trabalhando com essas bibliotecas que foram originalmente utilizadas lá nos projetos que a gente tem aí no treinamento para ARM Cortex M3 Eletrocurso, nós não vamos ter problemas em adaptação aí de bibliotecas. No segundo exemplo, nós vamos mostrar aí com um outro case, um outro microcontrolador, onde o Atollic True Studio ele define as bibliotecas HAL como as bibliotecas padrão aí para começar o desenvolvimento. Então, nesse caso, nós vamos mostrar como migrar para adaptar esse projeto para utilizar as bibliotecas de periféricos padrão aí da ST. Nesse caso, a gente não precisou. Ele já gera o código para a gente aqui com o programa principal, onde nós vamos aqui embarcar o nosso arquivo fonte aí da aplicação de teste, e ele já gera uma série de outros arquivos necessários aí para estar desenvolvendo com esse microcontrolador. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, a observação aqui da inclusão do arquivo stm32f10x.h, onde nós temos aqui as configurações aqui do nosso Cortex M3, né, da CMSIS aqui. Então, um arquivo importantíssimo, onde são definidos aí diversas diretivas do nosso projeto, qual microcontrolador utilizado, etc. Né? Então, aqui a gente pode ir observando isso daí. Ele já configura essa possibilidade para nós, baseada no microcontrolador desejado. Então você pode observar que ele escolheu uma linha de microcontrolador, de middleware aqui, uma média, né? Que é justamente a linha que compreende aí o nosso STM32F103C8T6. Então ele já monta para a gente de uma forma bem simples, assim como o CoreIDE, né? O CoreIDE ele até simplifica mais aí esse processo para comunicação, por exemplo, com o gravador ST-Link, que a gente vai estar vendo aqui como editar isso no Atollic True Studio.
O Atomic True Studio é uma ferramenta profissional, desenvolvimento profissional, então nós vamos encontrar aqui diversos dispositivos aí para depuração de projeto, para verificação de destaque, muito importantes aí no desenvolvimento de aplicações embarcadas, e agora é uma ferramenta disponibilizada pela ST, então ele vai ter uma manutenção muito legal daqui para frente aqui com os diferentes microcontroladores e as famílias que vão sendo lançadas, né? E vai sempre sendo atualizado aí. Então, uma ferramenta aí muito interessante para o desenvolvimento com microcontroladores Cortex aí da ST. Ok, então ele fez já essa migração do projeto, já criou esse projeto inicial. O que nós precisamos agora fazer? Trazer dos programas que a gente desenvolve lá para o Core IDE os arquivos necessários para essa aplicação que a gente vai estar demonstrando. Então eu vou abrir aqui a pasta onde foi desenvolvido esse projeto no Core IDE, que é o teste de chaves individuais LEDs. Existe aqui uma pasta onde o aluno no treinamento ele vai desenvolvendo aí diferentes bibliotecas, né? Então, para esse projeto específico, eu tenho aqui a utilização de 3 bibliotecas de usuários que a gente desenvolve no treinamento. Então, uma biblioteca para leitura das entradas digitais, uma biblioteca para atuação aí nas saídas digitais e também uma biblioteca para geração de atrasos. Nós vamos copiar essa pasta curso lib e vamos colar essa pasta dentro desse projeto que a gente acabou de criar com a Atomic, dentro da pasta Libraries. A gente vai copiar esse cara para lá. Um outro arquivo que a gente comentou que a gente precisa trazer para cá é o arquivo da biblioteca stdio printf, onde nós temos aqui definições de várias funções printf. Vamos copiar esse arquivo. E vamos jogar esse arquivo aqui para a pasta source do nosso projeto do Atomic True Studio. Observe que interessante, quando a gente abrir aqui a ferramenta, a gente já vai visualizar diretamente esses arquivos que a gente acabou de jogar para as suas pastas. Então, a gente tem aqui na pasta Libraries, por exemplo, os arquivos da biblioteca curso lib. A gente tem também aqui na pasta source o arquivo printf. Dentro do programa principal, ele já criou aqui automaticamente um projeto aqui, né, bem simples, né, com a função principal aqui int main, um contador para a variável i. Nós vamos deletar e substituir isso pelo fonte que a gente desenvolveu lá no Core IDE. Então, a gente vai abrir a pasta aqui do projeto do Core IDE. A gente tem aqui definido dentro de main files, como a gente faz no treinamento, os vários exemplos, né? Nesse caso aqui um exemplo para leitura aí das entradas digitais, filtrar, né? Filtro anti-bouncing delas e também escrita dos LEDs, né? Atuação em cima dos LEDs da placa. Nós vamos abrir aqui com o Notepad++. Eu vou copiar todo esse código, fonte, Ctrl C. E vamos lá no Atomic. Ctrl A, Ctrl V. Colar esse código dentro do nosso programa principal, aqui já buscando as bibliotecas de GIN, DigInt e, consequentemente, dentro dessas bibliotecas de GIN e DigInt, ele já vai estar apontando aí para outras bibliotecas necessárias aí, sejam bibliotecas CMSIS, sejam as bibliotecas de periféricos aí padrão da ST. Ok. Nesse momento, se a gente compilar o nosso projeto, nós vamos observar aqui o seguinte, vamos compilar ele. Foi gerado de cara um erro. É um erro fatal que diz que a biblioteca de GIN.h não foi encontrada, ele não encontrou o arquivo ou diretório. Isso é um passo muito importante na hora da gente migrar esses projetos. E é bem simples, a gente precisa configurar então os caminhos para os diferentes diretórios de bibliotecas que a gente vai adicionando. Então, para fazer isso, a gente vem aqui no Project Explorer, no projeto que a gente está desenvolvendo. Clica com o botão direito do mouse, propriedades. A gente vai abrir aqui a pasta C/C++ General. A gente tem aqui o caminho Path and Symbols. Aqui é muito legal. Aqui são definidos coisas muito importantes no projeto. Por exemplo, se você estiver utilizando o microcontrolador dessa família, aqui é definido
nessa pragma aqui, o símbolo desse microcontrolador, STM32F10X_MD. Então, tudo que tiver nesses nossos arquivos de configuração, seja da CMSIS, com essa diretiva, com essa constante aí, com esse texto, ele vai filtrar para estar utilizando especificamente essa família de microcontroladores e não as demais. Então ele faz isso daí automaticamente, mas isso ele fez automático, ele definiu automático quando a gente criou o projeto, mas a gente poderia estar vindo aqui definindo isso daí na mão. Uma outra coisa importante, se a gente está utilizando a biblioteca de periféricos padrão, ao invés, por exemplo, da biblioteca HAL, que vem de Hardware Abstraction Layer, né, da própria ST, a gente vem e define o símbolo aqui para estar utilizando essa biblioteca padrão, esse driver padrão da ST. Além disso, a gente aqui tem em includes o caminho para os nossos diferentes arquivos de cabeçalho. Então a gente pode observar que aqui já foi incluído automaticamente a pasta por exemplo, das bibliotecas de periférico padrão. Precisamos então incluir aqui as nossas bibliotecas aqui dentro do curso lib. Então a gente vem aqui em ADD. Como eu já arrastei isso para o workspace do projeto, a gente vem em Workspace, teste chaves individuais e LEDs, Libraries, curso lib, e vamos pegar uma a uma das nossas bibliotecas. Biblioteca Delay, a biblioteca de GIN, e também a biblioteca DigiOut. Perfeito. Aplicamos. Outro ponto interessante aqui é o Source Location. Tá? Dentro do Source Location nós também precisamos apontar aí para onde estão aí os códigos fonte, aí, né, os arquivos .c aí das nossas bibliotecas. Nesse caso, ele já tem um diretório aqui, Libraries, então ele já vai apontar para todo e qualquer arquivo fonte dentro dessa pasta, né, desse diretório, que já compreende inclusive a nossa curso lib. E como a gente adicionou aqui, por exemplo, o printf.c, ele está dentro da pasta source, aqui também ele já está integrando essa possibilidade. Então a gente já tem aqui todos os recursos necessários configurados. Vamos então agora compilar novamente o nosso projeto e verificar se vai existir mais algum erro. A gente vai ver que esse processo demora um pouquinho, né? A gente está compilando o projeto inteiro. É uma ferramenta muito interessante, tá? Com muitas possibilidades aí para desenvolvimento. Então a gente pode observar que não foram encontrados nenhum problema. Se a gente vier aqui em console, a gente vai ver que foi compilado com sucesso o nosso projeto. Temos aqui inclusive o tamanho do nosso arquivo, né? Tá lá, criado. Então depois a gente vai mostrar inclusive como definir, por exemplo, um arquivo C.exe para a gente estar utilizando aí depois para gravação, por exemplo, utilizando até o software do ST-Link, né, diretamente. Mas próximo passo que a gente vai fazer é mostrar como configurar aí o gravador ST-Link para a nossa ferramenta, o nosso IDE Atolic True Studio. Bom, então para configurarmos aí o ST-Link como ferramenta externa para gravação e depuração, podemos aí recorrer a uma documentação da própria Atolic. Já existe então uma documentação que explica passo a passo como a gente está configurando o gravador ST-Link para a nossa IDE Atolic True Studio. Então, é uma documentação chamada Using ST-Link Utility Inside Atolic True Studio. Então, é uma documentação que a gente pode observar aí, que é um passo a passo mesmo, mostrando onde na nossa ferramenta vamos configurar aí para estar trabalhando com esse gravador, tanto para gravar quanto para estar depurando aí a nossa aplicação. Então, a gente vai seguir
esse passo a passo aí fielmente para configurar o nosso dispositivo, né? O gravador ST-Link. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que localizar aí a opção para poder estar configurando as ferramentas externas do nosso projeto. Isso é muito legal. A gente vai configurar isso tudo para o nosso workspace. Esse workspace é justamente a pasta que a gente tem aqui o nosso projeto Atolix True Studio. Então, feita a configuração para esse workspace, todo projeto que formos agora criar aqui dentro do workspace, a gente vai estar com essa configuração, com essa possibilidade já padronizada, já desenvolvida. Então, se você criar um próximo projeto aqui dentro dessa pasta, por exemplo, você já vai ter nesse projeto essa configuração já pré-estabelecida. Então, você não tem que ficar fazendo esse tipo de configuração todo o tempo para esse workspace criado. Isso ajuda bastante. Então, desenvolva aí, crie uma pasta para os seus projetos e faça essa configuração aí uma vez. Então, vamos lá abrir o Atolic. A gente tem que ir aqui na opção Run. Ferramentas externas. A gente pode ver que não existe nenhuma ferramenta configurada. Então, nós temos agora que criar uma nova, né? Uma nova ferramenta. Então, a gente vem aqui em External Tools Configurations. Ele vai abrir essa pasta. Então, a gente tem que vir aqui numa opção para criar uma nova Launch Configuration, né? Então, a gente vai criar esse cara. Vamos observando aqui na ferramenta como que a gente vai fazer isso daí. Então, nós vamos criar uma nova configuração. Eu posso dar o nome que eu quiser. Eu vou chamar essa configuração seguindo o mesmo exemplo da documentação. Então, vamos chamar ela de ST-Link _ CLI. O mesmo nome do que foi proposto na documentação. Location. Aqui nós temos que apontar para qual pasta no nosso PC está aí o arquivo de execução do ST-Link do gravador. Então a gente tem que aqui vir em Browse File System, sistema de arquivos, ok? Nós vamos então lá para o nosso Program Files, né, os arquivos de programa. Nesse caso, vamos buscar aí ST Microelectronics. Dentro do ST Microelectronics, a gente tem a pasta STM32, ST-Link Utility. E aqui dentro dessa pasta, nós vamos aqui para o ST-Link Utility. Nós temos o arquivo executável do aplicativo, que é o ST-Link CLI.exe. Então, a gente aponta diretamente para esse cara. Esse é o primeiro passo, aonde que está o executável da ferramenta para gravação do ST-Link. O segundo passo, a gente tem que inserir aqui o diretório de trabalho. Então, nesse diretório de trabalho é a mesma coisa. Nós temos que vir aqui em Browse File System. Nós vamos em arquivos de programa. Nós vamos buscar aqui dentro do arquivo de programa ST Microelectronics. Dentro de ST Microelectronics, o ST-Link Utility. Dentro de ST-Link Utility, ST-Link Utility. Então, essa é a pasta que a gente tem que apontar. Bom, aqui dentro de argumentos, ele dá um exemplo dentro da documentação que a gente tem que configurar, né, para estar utilizando aí o gravador aí com suas particularidades, aí, por exemplo, SWD, etc. Nós vamos utilizar o mesmo tipo de propriedade que está configurada. Eu só vou simplificar e não apontar para uma pasta específica. A gente vai utilizar então essa configuração aqui. Isso daqui a gente trouxe lá da documentação. E aplicar. Esse é o primeiro ponto. Então a gente pode observar que já foi criado aqui um ST-Link CLI. Então toda vez que a gente quiser utilizar a ferramenta, a gente vai e aponta para esse cara. Se a gente colocar aqui em Run, por exemplo, e claro, o gravador ST-Link estiver conectado aí na porta USB do nosso PC, e se tudo estiver ok, a gente vai observar que ele conectou via SWD com o nosso gravador.
Esse passo é muito importante, a gente tem que fazer esse tipo de configuração. A documentação ela traz algumas outras configurações, por exemplo, para a gente estar gerando o nosso arquivo no padrão IntelX. Então a gente pode configurar o nosso projeto para gerar o arquivo ali compilado no padrão IntelX. Isso pode ser bem interessante também. Ele traz também, por exemplo, dicas para a gente estar modificando a configuração do nosso debug, né? Isso é muito legal. Vamos então, por exemplo, fazer esse tipo de configuração aí para a gente estar fazendo os nossos testes aqui, gerando o arquivo X, né, convertendo primeiro para o arquivo X e depois também essa configuração no debug configuration. Então, a gente seguir passo a passo a documentação, a gente vai ter que vir aqui em Project. A gente tem uma opção que chama Build Settings. A gente vem em C/C++ Build Settings, ele já vai estar apontando para a pasta que a gente está escolhendo aí, né? A gente vem em Tool Settings. Ok. Dentro de Tool Settings, a gente pode observar aqui que se a gente buscar o Output Format nosso, né? Então a gente tem aqui em Other, Output Format. Ele não está convertendo para Intel X. Se a gente quiser, por exemplo, converter isso para Intel X, basta a gente clicar nessa opção, Convert Build, Output Checkbox, e marcar a opção para gerar esse arquivo Intel X. Tá? A gente pode compilar o nosso projeto, por exemplo, que a gente já vai visualizar que ele vai ser compilado já com o padrão Intel X. As opções de debug, a gente vem aqui em Run, Debug Configurations. Então a gente pode aqui configurar algumas opções para depuração aí no nosso projeto, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem aqui dentro de Embedded C/C++ Application uma configuração já para o projeto nosso, que a gente chamou aí de Teste Chaves LEDs. Então já tem uma configuração básica aí para esse projeto, uma configuração de depuração. A gente pode utilizar inclusive esse mesmo script ou modificar esse script aqui para a gente fazer aí alguns testes, né? Na documentação eles propõem uma modificação, só que nessa modificação o que eles fazem? Eles duplicam esse arquivo e configuram esse arquivo duplicado de uma forma diferente, por exemplo, para não carregar o projeto no momento que a gente vai fazer esses testes aqui dentro do Startup Script. Ele muda aqui o Startup Script, então ele coloca essa opção, por exemplo, você pode utilizar essa opção no seu projeto, no load, que é uma ideia que ele propõe, né? Então, para não carregar. Simplesmente o que ele faz aqui? Ele comenta a opção load, né, dentro do script, né? Então ele vem aqui e ele coloca o jogo da velha nessa opção, tá? E ele também comenta aqui a opção Monitor Reset. Tá? A gente pode utilizar esse script aqui de startup do depurador aí da nossa ferramenta ou não. A gente pode utilizar o padrão, por exemplo, aqui se a gente quiser. Então vamos dar um aplicar. Aqui eu vou fechar. Vamos então agora compilar o nosso projeto, transferir esse projeto, depurar e ver o resultado disso na nossa placa de desenvolvimento. Bom, então a gente pode observar aqui do lado direito superior aqui do vídeo a placa de desenvolvimento nossa, né? A placa de desenvolvimento aí Eletrocursos. E nós vamos agora então proceder com a gravação e depuração desse projeto de acionamento individual dos LEDs na nossa placa. Tá? A gente observa que é um programa aqui simples, né? Que ele utiliza aí de recursos das bibliotecas DigIn e DigIout para a leitura individual de cada um dos 8 botões da placa e o acionamento aí no caso individual de cada um dos LEDs aí da placa. Esses recursos são cobertos aí, são explicados aí no treinamento para programação para microcontroladores ARM Cortex M3, disponível aí no site da Eletrocursos, né?
e então a gente não vai entrar em detalhes com esse tipo de informação, apenas mostrar como configurar o Atolic para estar fazendo aí as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos procedimentos aí para depuração de projeto que a gente utiliza lá no Core IDE. Então, para fazer isso daí, a gente vai vir aqui em Run. Antes de chamar o debugger, a gente tem que vir aqui no nosso Debug Configurations, por exemplo. A gente criou uma configuração de debug no load e uma outra configuração de debug que já vem por padrão aqui, né? Que foi criado. Então a gente vai, por exemplo, aqui clicar sobre o botão debug. Ele vai se conectar ao gravador, ao ST-Link. A gente já compilou o nosso projeto, né? Eu fiz mais uma compilação do projeto e nesse momento ele já está pronto para poder fazer os testes aí, para poder rodar dentro do nosso projeto. Então a gente pode observar aqui que ele ainda não começou aí a execução, na verdade ele parou na primeira linha, que é a System Init. Nós temos aqui esses LEDs aqui ainda acesos aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente poderia fazer aqui uma navegação linha a linha, né? Um step into, step over, criar um breakpoint para ele até um determinado breakpoint, ou seja, os mesmos processos naturais que a gente usa aí dos depuradores, né? No dia a dia. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um resume. Nós vamos aí mandar ele rodar e ficar rodando o programa. Então, quando a gente clicar aqui no resume, só para a gente mostrar o funcionamento, ele vai entrar aqui dentro da rotina aqui, o while, né? Vai entrar dentro desse loop infinito e ele vai ficar aqui rodando a aplicação a partir disso. Então, se a gente clicar aqui com o botão em cima de uma das chaves, a gente vai acender individualmente cada um dos LEDs de acordo com o que foi proposto na aplicação, do que foi desenvolvido na aplicação. Como é uma função toggle, a gente vai poder acender e apagar individualmente cada um dos LEDs da nossa placa. E é isso daí, essa é a forma como configurar o depurador da nossa ferramenta, né? O gravador, o ST-Link, converter aí os projetos, trazer os projetos, migrar os projetos da Core IDE, né, que a gente desenvolve ali as bibliotecas nossas, para o Atolic True Studio e fazer a coisa funcionar. O próximo exemplo que nós vamos mostrar é um exemplo utilizando um microcontrolador Cortex M0 STM32F030 C8, e nesse caso, né, a gente vai utilizar aí de outros recursos para estar configurando as bibliotecas de periféricos padrão para o funcionamento desse microcontrolador. Muito bem, então nessa parte do tutorial, nesse exemplo, nós vamos aí utilizar de alguns recursos também aí disponibilizados aí pela ST no site dela aí, né, e do Atolic também True Studio, para a gente estar aí trabalhando com uma migração aí, né, de projetos utilizando aí as bibliotecas de periféricos padrão da ST para um microcontrolador STM32F030, no caso aqui daquela plaquinha Value Line Discover da ST. É muito interessante porque se a gente vai no Atolic e cria um projeto do zero, né, para esse microcontrolador ou para essa placa, né, ele já vai automaticamente linkar isso daí com bibliotecas HAL, por exemplo, e a gente quer utilizar os mesmos recursos de bibliotecas de periféricos padrões aí que a gente desenvolve ao longo do nosso treinamento aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dentro dessa documentação, então existe já um documento da própria ST, que é o Getting Started with STM32F030 Value Line Discovery Development Tools. Então, aqui dentro a gente tem já muitas informações para essa placa, para trabalhar com essa placa no Atolic True Studio, inclusive, né, com as bibliotecas disponibilizadas em um pacote de instalação. E onde que a gente encontra isso? Se a gente for no site da ST, a gente vai buscar aí pelo STM32F030 Value Line Discovery Firmware Package. Então já existe um pacote de firmwares, isso é disponibilizado para N microcontroladores aí da família STM32, né, na ST, e ela disponibiliza um pacotão, um arquivo com uma série de recursos aí de bibliotecas, de exemplos. É muito interessante. Então já tem muita coisa aí pronta e desenvolvida para acelerar aí a criação dos seus projetos, o desenvolvimento dos seus projetos. Se a gente for na página da ST e buscar por essa informação, a gente tem aqui alguma documentação para trabalhar com isso, inclusive o nosso software, o Get Software. Se a gente vier aqui em Get Software, né, a gente vai buscar
uma coletânea de arquivos aí para estar trabalhando com o desenvolvimento para essa plaquinha, inclusive para os microcontroladores 030 aí que compõem aí esse pacote aí, né? Essa Veloy Line. Então, se a gente observar, a gente já baixou esse arquivo, extraímos esse arquivo aqui, e aqui dentro a gente tem uma série aí de recursos aí, né, de diretórios aí, por exemplo, para bibliotecas padrões de periféricos para essa família de microcontrolador. Então já existe aqui uma pastinha para os arquivos cabeçalho, arquivo fonte, né, .h.c. Para CMSIS também a gente tem aqui toda a documentação, os drivers. Existem aqui alguns projetos, né? Então, por exemplo, em Peripheral Examples, a gente vai aqui trabalhar, por exemplo, com o projeto I/O Toggle, né? Para trabalhar com as chavinhas de I/O dessa plaquinha, né? E é isso daí, tem muitos recursos já disponíveis. Onde que a gente encontra essas informações para a gente estar criando aí o nosso projeto? Então, a gente vem aqui na documentação, né? Disponibilizada. Então já existe um documento bem rico aqui, inclusive mostrando como integrar aí esses objetos aí, esses recursos de software dentro do Atollic True Studio. Então tá lá nas últimas páginas. A gente tem aqui True Studio Toolchain. Então ele traz aqui um passo a passo bem legal para a gente estar aí trabalhando já com esses recursos já de software prontos, disponibilizados aí pela ST. Nós vamos também aqui utilizar uma informação muito interessante daqui a pouco, vou mostrar na ferramenta que a gente vai criar esse projeto, ele vai dar um erro e a gente vai precisar utilizar aqui um documento de upgrade das diferentes versões do Atollic True Studio. Então esse é um documento bem legal que ele mostra aqui algumas atualizações que foram feitas de versão para versão do Atollic, né? Dessa grande ideia aí. E é isso daí, então vamos começar aqui seguindo aqui o passo a passo que a gente tem aqui para utilizar o Atollic True Studio para criação nesse projeto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no Atollic, eu vou desligar aqui o terminal depurador, né, no exemplo anterior. Eu posso ou não, mas eu vou aqui no caso deletar esse projeto daqui do explorador, né, do Project Explorer. Não vou deletar esse projeto do disco, tá? Então vou manter esse projeto lá para quando eu quiser utilizar ele, tá lá no disco. Ok. Perfeito. Então nós vamos agora abrir o Atollic True Studio novamente aqui. Vamos abrir o Atollic True Studio. Logo de cara nós vamos agora escolher aí o workspace aí da nossa onde vai estar esse nosso projeto, né? Eu posso aqui escolher diretamente aqui dentro do C2 Pontos Projetos Atollic True Studio ou no exemplo que a gente tem disponibilizado lá, né, no passo a passo que a gente tem da documentação, ele já vai buscar criar o workspace dentro da própria pasta aonde que estão esses projetinhos, né? Então, onde a gente tem ali os nossos arquivos de software aqui dentro da STM32F038. Então, nós vamos aqui escolher um exemplo de aplicação para a gente estar trabalhando, né? Então, por exemplo, a gente vai escolher aqui o exemplo do GPIO, né? Ele fica dentro da nossa pasta, então, que a gente extraiu, Discovery. Projects, exemplos de periféricos, I/O Toggle, True Studio. Então tá aqui dentro, já existe então já um padrão aqui para a gente estar utilizando o Workspace para esse projeto ou para qualquer outro projeto que a gente estiver trabalhando aí com esses pacotes de software. A gente pode já, dentro de um projeto específico que a gente quer trabalhar, e criar um workspace para ele aqui dentro. Ou a gente pode utilizar o workspace genérico que a gente estava trabalhando anteriormente e criar dentro desse cara o projeto. Vamos escolher esse diretório aqui, esse caminho como sendo o nosso workspace. Aguardar a inicialização.
Muito bem. Tá aí o nosso Atolic. Ok. Como já existem projetos criados, diferentes projetos já para essa família de microcontroladores nesses pacotes de software que a ST disponibiliza, a gente pode fazer da seguinte forma: a gente pode carregar diretamente importar diretamente esse pacote de software, especificamente agora, por exemplo, para o GPIO, né? Então a gente vem aqui em File, a gente tem uma opção aqui que se chama Import. Dentro da opção Import, a gente tem que vir aqui em General, Existing Projects into Workspace. Então, projetos existentes no nosso Workspace que a gente acabou de dizer na inicialização do software o caminho para esse Workspace. Então, a gente vai dar um Next, Browse. A gente já tem o nosso Workspace apontado para lá, né? O True Studio. Então a gente tem que agora dizer se é esse cara mesmo, né? Então é para o projeto que a gente quer, para o projeto do IO Toggle, é para o projeto do IO Toggle. Vamos dar um Next aqui, um OK. Vocês vão observar que ele já vai dar até o nome do projeto, então já existe esse arquivo que é o IO Toggle, né? Que já está lá dentro dessa pasta no nosso diretório. Vamos então aqui dar um Finish. Ok, se a gente abrir aqui o nosso projeto, a gente vai observar que ele carregou todas as pastas que existem lá dentro. Aqui é muito interessante, então, antes de mais nada, vamos compilar para a gente ver o que vai acontecer, né? De cara ele já deu um erro. Então a gente já tem aqui uma informação de erro, né? Com relação aí a esse procedimento para importar esse projeto. E nesse ponto a gente vai para aquela documentação que eu comentei para vocês. Então a gente tem já esse erro aqui. O que ele diz? Que o GCC não foi encontrado no caminho aí do projeto. Então isso daí a gente tem dentro da documentação de Upgrade Guide. A gente pode ver aqui. Prevent GCC not found in path error. Então já existe isso na migração de uma determinada versão aqui, né, do Atolic True Studio para a versão 8, né, da 7 para a versão 8. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o que tem na documentação. Então nós vamos em Window, Preferences, em Preferência, vamos lá, Window, Preferences, seguir o que fala na documentação. Okay? Em Preferences nós vamos aí escolher a caixa de diálogo C++, Property Page Settings, e aqui nós vamos habilitar, tenho aqui um checkbox aqui, que é Display Discovery Options Page. Aplicar. Ok. Um outro ponto aqui que eles observam aí nesse documento, a gente tem que ir na opção para projeto. A gente tem que chegar dentro das propriedades do nosso projeto. Então, a gente tem o Project Settings, né? Então, a gente clica em cima aqui da pasta do nosso projeto. Propriedades. C/C++ Build. A gente tem uma opção que se chama Discovery Options. Tá? Dentro da opção Discovery Options, a gente tem um checkbox que chama Automate Discovery Paths and Symbols. Vamos desabilitar esse checkbox. Aplicar. Dar um OK. Então, nesse ponto, teoricamente, a gente já está pronto para compilar o nosso projeto com sucesso. Então, vamos observar aqui. Não houve nenhum erro dentro de console. Ele já gerou o programa IO Toggle com sucesso. Muito bem, esse é um procedimento aí para a gente estar trabalhando aí. Bom, a gente vai observar que nesse projeto, ele de uma forma virtual, ele linkou com algumas bibliotecas de periférico, mas não todas. Então, por exemplo, para esse projeto criado aqui no arquivo main.c, ele utilizou a biblioteca padrão GPIO, a biblioteca miscelâneo e a biblioteca RCC. Tá? Se você quisesse trazer outras bibliotecas, por exemplo, para estar aí trabalhando com um projeto
com maior complexidade, outras utilizações aí de periféricos no microcontrolador, como que você faria nesse caso? Esse é um procedimento bem interessante. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar com uma biblioteca de SPI do microcontrolador, se a gente chamar diretamente aqui include stm32 f0xx_spi.h, a gente vai observar aqui, né, que a gente incluiu a bibliotequinha SPI, parece que está tudo ok, né? Só que, por que funcionou isso daqui? Porque o arquivo SPI.h, se a gente vier aqui em includes, a gente tem todos os diretórios disponíveis aí para estar trabalhando. Então, por exemplo, Libraries, Standard Peripheral Driver, e já existe lá o cabeçalho para a biblioteca SPI. Porém, o arquivo fonte ele não está disponibilizado aqui. A gente tem apenas o arquivo de cabeçalho. Se a gente for, por exemplo, chamar aqui uma função, por exemplo, aqui eu já tenho um pedacinho de código para a gente utilizar, que trabalhe com essa biblioteca. No caso aqui com SPI1. Eu vou inserir aqui dentro do programa principal, esses blocos aqui, ok? Essa configuração. Então aqui temos o SPI1 config, que é do tipo SPI init type def. A gente configurou aqui cada um dos membros dessa estrutura SPI1 config com os valores e chamamos a função SPI init. Veja, se eu venho com o mouse em cima da função, ele não encontra diretamente o código fonte, apenas a declaração que está lá no arquivo .h. Diferente da GPIO. Se a gente vier em cima do GPIO, vocês podem observar que ele já encontrou o fonte da GPIO. Por quê? Porque ele tem carregado aqui dentro da pastinha aqui dos arquivos fonte, o arquivo fonte da biblioteca GPIO. Se a gente tentar compilar esse projeto agora, a gente vai observar já aí um erro, dizendo que não foi encontrado aí, não foi definida uma referência para a função SPI init. Claro, a gente precisa trazer esse arquivo, importar esse arquivo de algum lugar para a gente estar trabalhando. Ok, como que a gente procede com isso? Então, se a gente for observar todos esses arquivos que a gente tem aqui, por exemplo, o arquivo discovery, que é especificamente da placa discovery.c, o startup, todos esses caras, né? Inclusive até o main. De clicar com o botão direito, propriedades, a gente vai ver que eles são um virtual folder, né? É um arquivo virtual, né? Um diretório virtual. Inclusive, cada um dos arquivos, se a gente vier nas propriedades dele, eles são arquivos do tipo linked files. Então, ou seja, eles não existem dentro da pasta do projeto, eles estão linkados de alguma localização dentro desse nosso pacote de software. E a gente pode observar que a localização vem lá, por exemplo, de o firmware, libraries, a pasta libraries, standard peripheral libraries, source, gpio.c. Ele está linkando de uma unidade real, de um caminho que existe, né, para um caminho virtual. Então, se a gente for aqui dentro do nosso IO Toggle, a gente vai ver que esse arquivo gpio.c ele não existe lá dentro da nossa pasta. Então, a gente pode vir aqui e abrir esse projeto, Peripheral Examples, IO Toggle. Então, a gente vai observar aqui que nem existe a pasta dentro do True Studio, né? IO Toggle. Nem existe aqui a pasta com o caminho desse nosso arquivo. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, a pasta STM32, Standard Peripheral Drive, ela nem existe dentro do diretório aqui desse projeto, do IO Toggle. Mais uma vez, a gente está dentro do IO Toggle. Então, ele cria esse caminho virtual para esses arquivos, né? Então, a gente precisa fazer da mesma forma agora, apontar para o arquivo da biblioteca SPI. Bom, vamos nas propriedades do nosso projeto aqui. Se a gente vir aqui em C, C++ gênero, Path and Symbols. A gente pode ver que nos includes ele já está apontando automaticamente para a pasta do Libraries, onde tem todos os arquivos de cabeçalho das bibliotecas de periféricos padrão. Então tá ok, ele já estaria apontando inclusive para o SPI.h e para outros .h que porventura existirem dentro dessa pasta. O Source Location aqui ele já está apontando para dentro
de tudo que tem aqui abaixo do I/O Toggle. Perfeito. Na simbologia ele já está selecionado o microcontrolador dessa família, né, os diferentes microcontroladores dessa família. Também já está disponibilizado aqui para utilizar a biblioteca de periféricos padrão. Então, como que a gente traz, por exemplo, esse arquivo perdão, o arquivo SPI.c, né, para o nosso projeto, para a gente poder estar compilando? Se a gente for em cima da nossa pasta, a gente tem uma opção aqui, botão direito, New. A gente tem uma opção aqui, File, novo arquivo. Dentro dessa opção New File, a gente pode vir aqui em Advanced e marcar a opção Link to File in the File System. Então a gente vem aqui em Browse, vamos buscar a pasta onde está esse arquivo. Então, vamos lá na nossa pasta dos projetos que a gente tem. Projetos Atomic True Studio. Aqui o nosso pacote de software que a gente baixou da ST. Libraries, Standard Peripheral Drive, Source. Então a gente tem aqui o arquivo SPI, o arquivo fonte. Vamos abrir e Finish. Olha que legal. Ele trouxe o arquivo SPI e agora esse arquivo tem as mesmas propriedades, por exemplo, do GPIO, do miscelâneo, do RCC. Então a gente pode observar aqui em Resource que ele é um linked file e ele já está linkando lá com SPI.c. Ok? Vamos agora voltar para o nosso main.c e vamos verificar com o mouse em cima do SPI init, né, se ele vai encontrar a declaração dessa função. Por enquanto não, mas vamos compilar o projeto novamente. Ok, compilou com sucesso e podemos agora observar que, inclusive, quando a gente vai com o mouse em cima da função SPI init, ele já vai buscar lá dentro do nosso arquivo .c, do arquivo fonte, a implementação dessa função SPI init. Funcionou com sucesso. Isso daqui já está desenvolvido agora, por exemplo, para o microcontrolador, o STM32F03, aqui, 038, né? Se a gente observar aqui, é o microcontrolador R8, disponibilizado aí dentro da placa Value Line da ST. Se a gente quiser, por exemplo, gravar isso num microcontrolador, num outro microcontrolador com menos pinos aí no caso, né? Por exemplo, o microcontrolador C8 dessa mesma família. A gente pode estar fazendo uma modificação dentro desse linked file para esse microcontrolador. Como que a gente faz isso? A gente pode vir diretamente aqui em I/O Toggle, propriedades. A gente pode buscar pelo microcontrolador aqui em C/C++ Build. Na opção Settings, nós vamos observar aqui, isso é muito importante, se a gente vier aqui dentro de Target Settings, a gente tem aqui a família do microcontrolador. Então, a gente pode vir direto aqui no STM32F030C8 e aplicar esse cara. Ele vai dar a seguinte mensagem, que ele vai fazer algumas modificações no linker script para fazer o processo de compilação. Então, vamos gerar um novo linker script. Ele já vai gerar dentro do folder I/O Toggle o linker script debug STM32F030C8. Vamos dar um finish. Agora ele vai compilar o projeto. Ok. Gerou o arquivo STM32F030C8. Vamos compilar. Verificar aí o resultado. Tá lá, compilou com sucesso. Já para o nosso microcontrolador, se a gente então quiser trabalhar aí
com microcontroladores diferentes, né? Dentro, lógico, da família coberta aí por esse pacote que a gente tem aí de software da ST, a gente pode estar compilando aí para diferentes microcontroladores aí. Então esse é um processo que a gente criou aí, que a gente pode estar aplicando isso daí para diferentes conceitos aí, para diferentes microcontroladores e utilizando aí, por exemplo, as bibliotecas de periférico padrão aí da ST. Então, esse foi o objetivo aí do nosso tutorial. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço.